segundo ano do ensino médio. Ou boa tarde, ou boa noite. A gente vai ver agora a unidade de área e a unidade de volume. Mas eu vou dar uma relembrada ali em comprimento também. Na definição que ele dá aí, ele diz que o metro equivale a 10⁻⁰ parte da distância do Equador ao Polo Norte, sobre o meridiano terrestre. Seria a mesma coisa que você pegar essa distância do Equador ao Polo Norte, sobre o meridiano terrestre, e dividir por 10 milhões. Tá? Aí você tem a distância que eles chamam de 1 metro. Nós temos essas unidades que vocês estão vendo aí, decta, hecto, quilo, deci, centi, mili. Tá? E é com isso que vocês já viram já. Então eu vou dar mais uma relembrada. Essa aula é mais uma relembrada do que qualquer outra coisa. Vocês viram isso no 6º ano. Espero que lembrem. Se não viu, a gente vai... Se não lembrar, a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Eu tenho o comprimento. Tá? Vou pegar um pouquinho para cá. Eu tenho comprimento. É comprimento, não é comprimento, não. É comprimento. Então, o comprimento, eu tenho que me basear numa situação. Então, eu tenho isso vai dar, ficar bonitinho. Eu tenho o metro, tenho o decímetro, tenho o centímetro e tenho o milímetro, certo? Daqui para cá eu tenho o decâmetro, eu tenho o hectômetro e tenho o quilômetro. A distância é a mesma, tá? Então, de metro para decímetro, você vai multiplicar por 10. E assim sucessivamente, da esquerda para a direita, multiplicando por 10. Certo? Caso você queira fazer o caminho contrário, que é fazer esta volta aqui, você vai dividir por 10. Então, se eu quiser fazer isso aqui, eu vou dividindo por 10. E dividindo por 10. E dividindo por 10. Se eu quiser ir de uma vez por todas para um lado, eu divido 10, 10, 10. Então, eu não vou dividir por 30. Eu vou dividir por 1000. E se eu quiser fazer o caminho de volta, eu multiplico por 1000. Certo? Assim como de quilômetro para quilômetro, eu multiplico por 10. Então, nessa direção, eu faço uma multiplicação. Nessa direção, eu divido. Fácil, né? Então, nós temos algumas conversões aqui. 1 quilômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Que é a mesma coisa que 10.000 decímetros. Conversões. Eu só utilizei a tabela. Multipliquei. E depois eu multipliquei para chegar aqui. Mais uma vez. Se eu tenho 1 centímetro, isso equivale a 10 milímetros. Que por sua vez, o que é 10 milímetros? É multiplicar 1 por 10. Que por sua vez, se eu quiser passar isso aqui para decímetro, eu tenho que fazer a divisão por 10, que é 0,1 decímetros. Então eu peguei esse 1 e dividi por 10. Se eu quiser se eu quiser voltar mais ainda, se eu quiser voltar ainda mais para a esquerda, eu pego esse 1 e divido por 100. Porque é em centímetro. Então vai ficar 0,01 metro, que é 1 centésimo de metro. Certo? Facinho, né?
Então eu tenho essa relação para comprimento. Agora, vamos ver agora a superfície. Superfície, que é a mesma coisa que área. Então vamos calcular área, na verdade. O que eu sei? Eu sei que 1 metro quadrado... O que é 1 metro quadrado? É um quadrado, certo? É a área de um quadrado de 1 metro por 1 metro, tá? A área de quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, basicamente, quando eu tenho algo desse tipo aqui, o que eu quero aqui? Eu tenho 4 quadrados, certo? Por 5 quadrados. Então, eu quero saber quantas áreas eu tenho aqui de 1 por 1. Então, você vai fazer, para calcular a área desta figura, você vai, a área deste retângulo, você vai pegar a base dele, que é 5, que está aqui, e multiplicar pela altura dele, que é 4. Ou seja, 20 metros quadrados. Isso aí a gente já está cansado de ver, mas sempre é bom revisar. Tá, agora vamos ver as conversões. O que eu sei? 1 metro quadrado é a mesma coisa que 1 metro elevado ao quadrado. Só que 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros, também elevado ao quadrado, certo? Então, acaba que 10 decímetros quadrados é a mesma coisa que 100 decímetros quadrados. Lembra que potenciação, você pode fazer isso aqui, ó. Distribuir. Então, ele distribui. Certo? 10 ao quadrado dá 100. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 100 decímetros quadrados. Então, de metro para decímetro, eu multipliquei por 100. Vamos tentar analisar de outra forma, diferente. Se eu tenho metro quadrado aqui e eu tenho decímetro quadrado aqui, quando era metro e decímetro, o que eu fazia? Eu multiplicava por 10, mas como eu elevei ao quadrado, eu vou elevar também o vezes 10. Então fica 10 ao quadrado. Por isso que eu faço vezes 100. E mesma coisa para cá. Para centímetro quadrado, eu faço vezes 100 de novo. E depois para cá, vezes 100 de novo. Ok? Tá. E mesma coisa para decâmetro quadrado. Opa, decâmetro quadrado. Eu faço daqui para cá, eu estou fazendo o caminho contrário, certo? Eu divido por 100. Daqui para cá, que é para hectômetro quadrado, eu divido por 100 também. E para quilômetro quadrado, eu divido por 100. Agora eu quero fazer o caminho contrário de uma vez. Eu vou dividir por quanto? 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, dá 10 à sexta. Ou seja, eu não divido mais por 1000, eu divido por 1 milhão. Caminho contrário, se eu quiser fazer daqui para cá, eu faço vezes 10 à quarta, porque nessa direção eu multiplico. Nessa direção eu multiplico. Nessa direção, certo? Então, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 à quarta, certo? Então, gente, uma unidade especial. Então, unidade de área especial, tá? A de comprimento tem unidades especiais, por exemplo, milha, pés. Então, são unidades especiais. Agora, para a área, a gente tem uma bem que é dita no meio agro,
que no caso é o área. Tá? O área é representado pela letra A. Qual a relação dele com o metro quadrado? Um área equivale a 100 metros quadrados. E o que nos importa é o quê? Um hectare. Hectare, o área vocês não ouvem muito, mas o hectare sim. Um hectare, que é a mesma coisa que 1HA, é igual a 1 hectômetro quadrado. Então, 1 hectômetro quadrado, o que é 1 hectômetro quadrado? 1 hectômetro quadrado é 10 a quarta metros quadrados. E 10 a quarta metros quadrados é 1 seguido de 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados equivale a um quadrado, que é um retângulo, certo? De 100 metros de lado. 100 metros por 100 metros. Então, esse vezes esse dá 10 mil metros quadrados, ou seja, é grande. Imagina isso em uma fazenda. Tá? Então, isso é a unidade de área especial. Nós vamos ver agora volume. Volume, eu tenho a mesma noção. Eu tenho 1 metro, que equivale a 10 decímetros, certo? Se eu elevar esse ao cubo e elevar esse ao cubo, isso aqui vai dar 1 metro ao cubo, e isso aqui vai dar 1000 decímetros cúbicos. Então, metro ao cubo. Então, a gente vai fazer o quê? De decímetro ao cubo, eu multiplico por 1000 agora. Por quê? De metro para decímetro era vezes 10. Agora eu elevo ao cubo. Então, todas as relações agora eu vou fazer vezes 1000. Igual na reta que a gente tinha para comprimento. Fácil. Facinho, gente. Então, esse aqui é centímetro. Isso aqui é milímetro. Ok? Mesma coisa. Aqui, decâmetro. Canetinha tá uma maravilha. Certo? Ao cubo. Daqui para cá, eu tenho hectômetro. Certo? E eu tenho quilômetro ao cubo. Quilômetro ao cubo dificilmente vai ter, a não ser que seja um planeta. Tá? Então você tem essas relações agora para volume. Mas o que realmente importa? O que realmente importa, gente, é, por exemplo, você tem um paralelepípedo, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular o volume deste paralelepípedo. Então, como que eu vou calcular o volume deste paralelepípedo? O volume desse paralelepípedo é a área da base. A base dele é essa parte aqui, ó, multiplicado pela altura dele. Então, em termos mais simplificados, a gente tem a área da base é um retângulo, A vezes B. E a altura vezes C. Tá? Então, eu multiplico basicamente todas as medidas do paralelepípedo. Comprimento, largura e altura. Tá? Então, eu multiplico as 3 dimensões do paralelepípedo. Continuando, o volume ele tem uma unidade de volume especial. Uma unidade de volume especial. E qual é?
é o litro. O litro, que é representado pela letra L, ele tem a seguinte relação com um metro cúbico. Um litro é igual a 1 decímetro cúbico. Mas o que realmente importa para a gente é 1000 litros. 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, imagine uma caixa de 1 por 1 por 1. Isso de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso é, ali dentro, 1000 litros. Certo? Ou seja, uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro tem a capacidade, né, de 1000 litros. Tá? Ok, agora a gente vai fazer algumas atividades. Essa atividade está aparecendo no lado esquerdo e aí vocês acompanham. É na página 32, exercício 10. Tá? Página 32, exercício 10. Ele diz: uma planta de um apartamento está confeccionada na escala 1 para 50. Para quem não lembra de escala, 1 centímetro para 50 centímetros. 1 centímetro no desenho para 50 centímetros no real. Tá? 1 centímetro no desenho para 50 centímetros no real. Isso aqui é a mesma coisa. Esses dois pontos aqui têm a ver com divisão, porque isso é a mesma coisa que 1 sobre 50. Então, desenho real. Tá? Aí ele diz: uma planta, então, a área real em metros quadrados de uma sala retangular cujas medidas da planta são 12 centímetros por 14 centímetros é. Tá. Então, vamos lá. Você tem. Então, aqui você pode fazer de duas formas. Eu posso pegar essa área aqui, esta área aqui, e transformar ela em medidas quadradas, que não vai mudar nada. Então, basicamente, 1 por 50 eu elevo ao quadrado. Isso dá 1 por 50 vezes 50, 5 vezes 5, 25, 0 ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. Certo? Então, isso é a área. Desenho pela área no real. Então, eu tenho a área no desenho, que é 12 vezes 14, sobre a área do real, que eu não sei. Tá? E aí eu tenho que calcular. Fazendo as contas, eu vou ter 12 vezes 14, 168. Então, eu vou ter 1 sobre 2.500 igual a 168 sobre R. Passa multiplicando, passa multiplicando. Então, fica R igual a 160... Desculpa. R vezes 1, 2.500 vezes 168. Então, fica R vezes 1 igual a 2.500 vezes 168. Então, R é igual a 420.000 centímetros quadrados. Aí, eu tenho que transformar isso para metro quadrado. Para transformar para metro quadrado, eu tenho que dividir por 10.000. Certo? Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Que é andar 4 casas. Então, isso nada mais que 42 metros quadrados. Certo? Tá. O próximo exercício, ele está na página 36, exercício 3. Tá? Ele fala: com o objetivo de trabalhar com seus alunos o conceito de volume de sólidos, um professor fez o seguinte experimento. Pegou uma caixa de polietileno na forma de um cubo de 1 metro por 1 metro de lado e colocou nela 600 litros de água. Em seguida, colocou dentro da caixa com água
um sólido que ficou completamente submerso. Os alunos verificaram que o nível da água subiu 20 centímetros, conforme mostra as figuras seguintes. Aí ele mostra a figura. E aí ele pergunta, qual era o volume do sólido? Tá, gente. Primeira coisa, o volume anterior de 600 litros não serve para nada, tá? O que vai interessar aqui é, na hora que esse sólido foi colocado dentro da caixa de polietileno, ele fez com que o espaço que ele ocuparia se deslocasse para cima, certo? Que é esses 20 centímetros. Então, na verdade, para calcular o volume desse objeto, é só pegar o volume do paralelepípedo que se formou, que é um paralelepípedo de 1 metro por 1 metro por 20 centímetros. O problema aqui está nas unidades de medida. Porque as unidades de medida aqui estão diferentes. Aqui está em metro, aqui tem centímetro. No caso, a resposta que ele pede é em metro cúbico. Tá? Então é só pegar esse garoto aqui e transformar ele para metro. Então, o volume do objeto vai ser 1 vezes 1 vezes 20 centímetros para metro é a mesma coisa que 0,2. Ok? Isso dá 0,2 metros cúbicos. Resposta A. Então, gente, são esses dois exercícios relativamente até fáceis. Você só precisa prestar atenção. Esses 600 litros que ele deu não vai valer de nada, então não vai fazer diferença, tá? Prestem atenção nisso na hora que forem resolver as atividades, tá? Qualquer coisa, manda mensagem. Tchau, gente. Bye.